Hoje vamos conversar sobre um livro que tá aí bem no hype, né? Todo mundo comentando, elogiando. Eu sei que também tem aqueles que não curtiram muito. Vamos lá conhecer um pouco de Tudo é Rio. Gente, que livro é esse? Gente, que livro é esse? Vamos lá entender tudo que tá rolando aqui. Enfim, vamos lá. Finalmente eu li Tudo é Rio. Vocês estavam me pedindo bastante para trazer minha opinião a respeito desse livro. Assim, é um livro que eu posso dizer que tem altos e baixos. Eu fiz umas anotações aqui do que eu gostei, do que eu não gostei. Mas vamos com calma, tá? Eu sei que esse livro tá no hype. Inclusive é o primeiro romance, né, da Carla Madeira. E eu, assim, parabenizo demais ela por ela trazer esse livro e gerar todo esse burburinho, né? Toda essa discussão. Eu acho isso interessante, um feito muito inédito e bacana, né? No primeiro livro, assim, no primeiro romance, no romance de estreia, você já fazer esse barulho todo, isso é muito bom. E, enfim, né? Antes de prosseguir, eu quero fazer alguns pontos aqui, né? Pontuar algumas coisinhas, aliás, alertar sobre algumas coisas. Enfim, aqui é minha opinião, tá? Eu sei que possa ter alguns pontos que eu toque aqui e que você não possa gostar. Então, de forma respeitosa, você pode comentar aqui embaixo. Vai ser muito interessante esse diálogo, tá? Não vou me atacar por coisas que eu não curti no livro, tá bom? Então, de forma respeitosa, escreva aqui o que você achou, se você concorda ou não comigo, dos pontos que eu vou trazer, tá bom? Vamos lá. Carla Madeira traz um livro aqui bem interessante, né? E personagens super intensos. Eu curti bastante os três principais personagens aqui que ele vai trazer. Ela vai trazer uma espécie de, não sei se a gente poderia dizer triângulo amoroso, mas é a expressão de cada personagem. Porque eu até quando eu tava lendo, eu fiquei pensando, caramba, cada personagem é um mundo. E que personagens são esses? A Lucy, a Dalva e o Venâncio. Gente, os três são muito intensos, muito complexos. Cada um tem o seu universo, né? Então, a Lucy, ela é uma prostituta, né? Como dizem, mulher da vida. Eu vou pegar algumas palavras aqui, que tem algumas palavras no livro, que eu vou tentar amenizar, trocar por outras, trazer alguns sinônimos para que o YouTube não me desmonetize, tá bom? Então, a Lucy, ela perdeu a mãe muito jovem, ela cresceu ali juntamente com o tio, a tia, enfim. Mas ela nunca se encontrou em si. Ela estava faltando alguma coisa. Era uma menina muito inquieta, era uma menina muito dona de si, né? Então tinha muitas coisas ali, sobretudo a tia, né? Muito recatada do lar, muito ligada à religião. Algumas coisas ela não concordava. Enfim, tinha sempre essas divergências. Claro que ela não ia bater de frente com a tia, até porque a tia criou, enfim, deu de comer e algumas coisas a mais. Só que por trás disso sempre existia a crítica, né, da tia, enfim, e ela não estava conformada com isso. Só que na adolescência, aquele despertar da adolescência, tudo aquilo acontecendo, os hormônios, a puberdade, ocorreu esse despertar da sexualidade e esse fogo que ela tem, que só lendo ali para entender o fogo que a Lucy tem. E esse negócio foi crescendo, 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 crescendo. E no finalzinho ali, na estadia dela com a tia, rolou um negócio bem tenso, só você lendo para entender. E, enfim, ela sai de casa e vai seguir a vida dela. Já ali no finalzinho da adolescência, já para a fase adulta. Vai embora e vai seguir a vida dela. E ela se encontra onde? Se encontra num prostíbulo, né? Ela é a estrela desse lugar. Ela dita as regras, podemos dizer desse jeito. Tem filas de homens ali desejando. Então tudo isso é bem interessante, essa personagem, né? Tudo muito intenso. Ela é uma personagem muito extravagante, muito intensa. Ela não gosta, o que eu percebi logo de cara,
A Lúcia, ela não gosta de ser contrariada, né? E tem uma questão de rivalidade ali, porque ela é a superior. Nenhum homem rejeita aquela mulher. Aí um belo dia aparece um aí que rejeita, não quero, não quero. E ela fica louca. Como é que pode acontecer um negócio desse? Nunca um homem me rejeitou, nem aqueles mais fracos, nem os mais fortes, nem os bem-sucedidos, nem os ricos, nem isso, nem aquilo. E esse, não, tem alguma coisa errada. Então começa a acontecer uma espécie de campeonato, alguma coisa assim, porque quer esse homem. Enfim, aí daí já liga essa história. Não é spoiler, tá, gente? Essa história dela faz uma ligação com Dalva e Venâncio. Eu não vou contar as circunstâncias nessa parte, porque o vídeo vai ser em duas partes. Nessa parte eu não vou contar as circunstâncias de como sucedeu essa ligação entre ela e esse casal para culminar aí o que aconteceu, né, na história. E aí vem em paralelo, né, enquanto a Lúcia ali tem a história dela, tem a saída dela, né, da casa da Ti, todo o despertar, aquela coisa toda muito intenso. Em paralelo tem também a história da Dalva, sim, a história da Dalva, porque Dalva também é outra personagem muito intensa, mas diferentemente, né, da Lucy, não é uma prostituta, mas sim uma mulher de coração gigante. Claro que a Lucy também tem um coração gigante, mas a Dalva tem muito da questão do coração de mãe, do desejo de ter uma família, de constituir uma família, de ter um filho, de abraçá-lo, de cuidar, de constituir uma família. Outra coisa, ser uma esposa leal e nunca ali pensar em alguma infidelidade. A infidelidade talvez possa até vir do marido, mas ela jamais, ela é uma mulher muito recatada do lar e que quer sim constituir uma família. E é bem interessante, né, esses retratos, porque eu não sei se poderia dizer que seria o oposto da outra, mas não. Cada um tem seu universo. A Lucy, ela é uma mulher do mundo, é uma mulher que está disposta a tudo pelo sucesso que ela quer ali, né, de ser desejada, de ter uma fila de pessoas desejando, ela se sente ali poderosa, né? Em contrapartida, a Dalva não pensa nisso, né? Ela só quer ter sua família, só quer ter um filho, só quer cuidá-lo, só quer cuidar da casa, só quer ser ela, a mãe, uma mulher ali, pronto. E é bem interessante porque aí você vê dois retratos de mulheres, né? Retratos ali de mulheres diferentes, né? Nesse meio aí. E no meio disso tudo tem quem? O Venâncio. O Venâncio é o marido da Dalva. Eles se conhecem ali desde criança, cresceram juntos. Ela tinha aquelas paixonites, né? Mas essa paixão foi crescendo, crescendo, crescendo. Casaram, né? Ficaram juntos ali e teve filho. Sim, teve o filho, tão desejado filho que a Dalva queria. Só que acontece um negócio, gente, pela madrugada, que eu tô aqui engasgado, que eu não sei nem o que falar, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Mas enfim, tem esse filho. O Venâncio é um outro personagem, que até eu disse a vocês, esses três personagens são muito intensos. O Venâncio é esse outro personagem muito estourado, ele parece ter um pavio muito curto, ele não consegue raciocinar bem, é uma coisa meio alvoroçada, é tudo muito intenso. E é bem interessante essa metáfora, né, do tudo é rio, porque de fato é uma coisa meio caudalosa ali, aquele rio, às vezes é uma correnteza bem levezinha, você vê, tem trechos que se tornam assim bem lentos, bem calmos, história bem contada, a escrita da Carla Madeira é maravilhosa, gostei bastante, tem uns trechos também bem poéticos, isso é muito interessante. É uma escrita bem ágil, fluida. Eu consegui ler esse livro assim rapidinho, né? Comecei ali no finalzinho da noite e terminei 3 da manhã. Acho que eram umas 10 horas por aí. Terminei às 3 da manhã. Assim, não consegui parar de ler. É realmente muito, muito instigante porque você quer ver o sucesso e ao mesmo tempo quer ver o que, é que vai acontecer com esses personagens tão intensos, né? Enfim, o Venâncio tem esse alvoroço todo, né?
Aí eu fiquei pensando, e tudo é rio, né? E tudo é rio, esse nome é bem interessante porque é uma metáfora, né, do livro em si. Como eu disse, o livro ele vem como se fosse uma espécie de rio, e aí vai em alguns momentos, né? Em alguns momentos você vê ali águas tranquilas. Em outros momentos que os personagens estão bem alvoroçados, em águas caudalosas, né? Bem agitadas e parecem umas correntezas ali. Tem um momento de uma cachoeira ali gigante nesse rio e que assim uns acontecimentos que muda tudo, e muito intenso e que, enfim, termina num jeito que eu não gostei. Queria outro final? Queria. Achei o final problemático pra mim? Achei. Mas enfim, é um bom livro. É um livro bem interessante de ser lido. Mas é isso. Agora dessa parte, pro final, tem spoiler, tá? Você aí que leu, se quiser continuar, tudo bem. Se você não leu, é por conta de você, tá? A partir de agora, muito spoiler, porque eu vou contar alguns pontos positivos e negativos, e para que esses pontos positivos e negativos eu possa dizer, preciso dos spoilers, tá bom? Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui dos pontos positivos e negativos sobre esse livro. Enfim, o livro, como eu disse, ele é os pontos positivos primeiro, né? Gente, cuidado, tá? Cuidado com o que vocês vão escrever aí. Eu quero que vocês comentem aí se vocês concordam ou não comigo, tá? De forma respeitosa. Eu sei que é um livro aí queridinho por todos. Mas vamos lá. Os pontos positivos desse livro. É uma escrita maravilhosa, como eu disse a vocês na primeira parte, é um feito muito inédito, né? Nem todo autor consegue trazer tanto barulho para um primeiro livro, o livro de estreia. Então a Carla Madeira está de parabéns. Gostei muito da escrita dela, há alguns trechos bastante poéticos, há os personagens, sim, gostei da construção dos personagens. São personagens bastante intensos, só que tem uma ressalva aí que eu vou falar na parte negativa, tá? Mas são personagens muito intensos, bem pensados, né? E aí tem a questão da sororidade, muito interessante essa questão da sororidade. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um momento em que a Lucy, né, tem o filho do Venâncio, ela é enlouquecida ali, querendo pegar o Venâncio, pega o Venâncio e engravida, né? A gente sabe o que aconteceu com Dalva. Lembram? Que ela teve o filho dela, Venâncio teve um negócio, um surto lá que lançou aquela criança contra a parede. Gente, quando eu vi aquilo, eu dei um grito: socorro, que diabo é isso? E assim, eu fiquei bastante chocado. Sério mesmo, é interessante porque esse livro ele vai tocar na questão também do perdão, né? Eu acho que eu até devia ter falado isso na primeira parte, né? Mas enfim, ele traz essa questão do perdão, traz a questão da violência doméstica, porque isso gera uma discussão bem interessante, sobretudo porque esse é um livro que toca em muitos assuntos delicados. Essa questão do perdão, a questão da violência doméstica, e a violência doméstica aqui que ela fala é algo bem, de que ela colocou aqui, é bem interessante, porque de fato a gente vê muitos exemplos aí acontecendo bem similar a isso aqui. As mulheres, por exemplo, têm muita dificuldade, muitas mulheres, né, passar inclusive no jornal, tem vários depoimentos, muitas mulheres têm a dificuldade de denunciar o agressor. Então, aqui você percebe muito claramente isso, né? A Dalva sofreu aquela agressão e ela ficou meio traumatizada e não teve denúncia. E outra, ninguém sabia do que tinha acontecido, nem os vizinhos, ninguém. Então, eu achei até algo muito estranho, né? Não foi nem publicizado, não foi nem ninguém sabia. Então isso é bem, eu creio que seja bem comum, passar inclusive em jornais, em depoimentos de mulheres que parece que o caso fica abafado ali e não há denúncia. E a denúncia vem muito por causa do a não denúncia, né, melhor dizendo, vem por causa do medo. E de fato vocês percebem ali claramente alguns pontos que a Dalva, ela teve medo, né, eu não sei nem falei Dalva ou Lucy, mas enfim, a Dalva, ela teve medo
do marido ali, diversas vezes. É tanto que ela passou muito tempo trancada no quarto, quando ia dormir, né? De manhã ela saía, passava o dia fora. Então, depois que aconteceu aquele crime, né? Aquela coisa bem criminosa. Mas, depois disso, ela fica muito medo, né? E aí vocês vão percebendo que ao longo do tempo ela vai adquirindo uma espécie de confiança, né? Demora um pouco, mas enfim. Então, tem essa questão da sororidade, vocês sabem, né? A Lucy engravidou do Venâncio, e aí a Dalva, momento depois que o filho morreu, né? Sumiu, enfim. Aí a Dalva recebe em casa um cestinho com uma criança. E aí ela descobre que essa criança é da Lucy e do Venâncio. Então ela cria essa criança como filho dela, eu achei isso bem interessante. E aí tem essa questão da sororidade, porque, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é uma palavra bem interessante, porque ela simboliza muito essa questão de entender outra mulher, essa questão de entender e sem julgá-la. Então é bem interessante isso, né? Tem todo esse questionamento. Uma outra coisa que eu achei a narrativa fluida, personagens muito marcantes e intensos, né? Você termina o livro e fica pensando, caramba, que personagem é esse, né? Então, o tema perdão, isso é bem interessante. Ali no final você percebe uma questão do perdão, né? Ela perdoa o Venâncio. Eu não concordo com esse perdão, essa é a minha opinião, tá? Eu não concordo com esse perdão, porque o que ele fez foi muito grave. Então, escreva aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. Eu não concordo, porque eu sei que tem essa questão da redenção, essa coisa toda e tal, mas, gente, foi muito grave, tá? Ele fez o que fez com ela, depois fez com a criança, e eu não consigo engolir aquilo, tá? Não consigo, e pra mim é um dos pontos que eu não curti do livro. Depois eu trago esse ponto. A questão da violência doméstica, isso é bem interessante, esse ponto, ela trazer esse tema, ela trazer ali pra gente discutir, é algo que é muito interessante, sobretudo porque os pontos que ela traz aqui, de fato, você percebe muito bem em depoimentos, como eu tinha dito, e na mídia, enfim, que de fato acontece, né? O agressor, a mulher se sente inibida, tem medo, e você percebe o medo ali da Dalva e tudo isso, enfim. A busca do amor pela prostituta. Isso é também bem interessante. Não sei se vocês perceberam, mas na vida ali da Lucy faltava alguma coisa, né? Vocês percebam uma coisa que logo ali, quando ela estava meio que inconformada porque Venâncio não queria ela, era o único homem ali de todos que não queria ela, e aí ela resolve, não, eu quero esse homem, como se fosse uma meta da vida dela. E aí ela descobre essa questão do quando ele faz o sexo com ela, né? Então ela descobre que foi diferente. E ela meio ali que desperta essa questão do amor. E ali você percebe uma coisa, acho que vocês perceberam alguma coisa bem interessante. Essa questão de ter a vida daquele jeito, de vários homens e tudo, e aquela vida meio libertina, mas faltava alguma coisa, e uma coisa que ela nunca sentiu, o amor, né? O amor por aquilo, o amor, então foi algo diferente, é tanto que ela vai bater lá na casa de Dalva, Dalva, esse homem é meu, acabou, vai embora, ele é meu agora. Então era um sentimento que ela nunca tinha sentido e ela gostou, né? Então essa questão do amor por essa mulher que no final das contas faltava alguma coisa para ela, né? E ela sentiu isso e, enfim, achei bem interessante. Agora vamos para os pontos negativos, ó. Calma aí, tá? Escreva aqui as coisas com clareza e com decência, né? E com elegância. Vamos lá, gente. Eu vou botar isso aqui, porque assim, final estranho, gente, eu não gostei do final, tá? O final é muito esquisito pra mim. E teve essa questão do passar pano, sim, passar pano no que aconteceu. Foi muito grave aquilo. E no final das contas o menino ressuscitou. Lázaro, sai da tumba. Então, é meio isso, sabe? O Fênix e tal. Gente, o menino tinha morrido, não? É o que eu entendo. O menino morreu. E depois, 2 meses depois, ele aparece assim, como se nada tivesse acontecido. E depois vivem felizes para sempre. Daí que existe o perdão. Eu achei o final muito estranho. E assim, o livro estava até bom, muito bom.
E o final, pra mim, foi, na minha opinião, tá, gente? Estragou o livro. O final é muito esquisito. É como. Eu acho que precisava de um desenvolvimento melhor, tá? Então, eu achei esquisitíssimo o final. Que final foi aquele? O final, olha, tanta coisa aconteceu, tantos personagens, os personagens ali tão intensos, tantas coisas interessantes, gente. E o final poderia ser algo bem grandioso, mirambuloso, mas sem essa questão de ressuscitar, de do perdão mesmo, porque eu não me conformo com esse perdão, tá? Não me conformo. Eu sei que existe casos, né? Com certeza, gente, deve existir casos de mulheres que perdoou o agressor, então eu sei disso. Enfim, mas não consigo engolir, tá? Essa é a minha opinião. É o excesso de parte erótica, né? As partes eróticas ali. Eu não sou um leitor de livro erótico, tá, gente? Essa é a minha visão. Então, isso me incomodou muito. Inclusive, me incomodou na questão de penetrar mesmo nos personagens, de os personagens ficarem mais interessantes e profundos. Não que eles sejam desinteressantes, mas esse excesso, né? Eu não estava aguentando mais. Eu juro a vocês, esse excesso de erotização. Enfim, para mim foi um excesso, de fato. E a questão do ressuscitamento, né? Também não entrou aquilo, não consegui acreditar. Gente, eu sei que isso é um livro, eu sei que é uma ficção, mas gente, beira muito algo muito fora da realidade, tá? Muito mesmo. Mas enfim, é, esse é um ponto importante. Mas esse é um ponto importante, né? O não aprofundamento dos personagens. Aí quando eu falo isso, todo mundo vai dizer: "Oh, você não disse que os personagens são interessantes e tal". Sim, os personagens são muito interessantes, são bem feitos, só que eu disse a vocês, existe uma ressalva aí. Eu acho que como os personagens são tão intensos, tão extrapolados, né? Ali você vê a questão da Lucy, da Dalva e do próprio Venâncio, que parece que existe um monstro dentro dele. Existe um trecho aqui, parece que existe dois Venâncios. É quando ele vai lá em Lucy, lembra? Quando ele vai lá em Lucy, quando ele descobre que a Lucy mordeu os dedos da Dalva. Então quando ele vai lá em Lucy e vai querer pegar a Lucy pra, enfim, fazer alguma coisa. E aí depois acalmam ele dorme, ele quando ele vai, ele fica refletindo, o que eu fiz aqui? Não, eu queria fazer isso com ela e tal. É como se tivesse um lado mal dentro dele, né? Como se tivesse duas pessoas. Ali parece um monstro, né? Então, faltou isso dos personagens, o aprofundamento psicológico, porque vejam bem, como os personagens eles são muito intensos, muito grandiosos, que eu achei, sobretudo esses três, claro que tem outros ali coadjuvantes, mas esses três são os principais. Gente, sério, precisava de um aprofundamento psicológico maior e um pouco mais da história de Lucy, que eu achei Lucy uma personagem interessantíssima, acho que até mais interessante do que os outros ali. Eu senti essa falta de um pouco mais da história de Lucy. E uma história mais dela, desvinculando um pouco de Venâncio e de Dalva. Queria um pouco mais da história dela, um pouco da vivência dela, e do amadurecimento dela. Então eu senti falta disso. Também eu senti falta do pouco da história da Dalva. Claro que teve ali um pouco da história dela, mas um pouco do aprofundamento psicológico dela, o que estava passando ali na cabeça dela, aquela coisa toda. E claro, um pouco da paranoia do Venâncio. Então, essa é uma das minhas críticas. E por último, essa tentativa de, no finalzinho, viver o felizes para sempre. É um pouco polêmico que eu possa trazer aqui, mas amenizar essa questão da violência. Gente, eu senti isso, não sei se vocês sentiram, mas tipo, viver o felizes para sempre depois de tudo que aconteceu. Como eu disse a vocês, claro que existe casos, né, de mulheres que perdoou o agressor, enfim, aquela coisa toda. Mas é isso, não consigo. É minha opinião, tá, gente? Vocês sabem muito bem.
eu não consigo engolir. Tudo que aconteceu foi muito grave, tá? Eu sei que é uma ficção, mas, gente, é um livro que traz muitos aspectos da nossa realidade. Sei, assim, que ela quis extrapolar para o negócio mais, podemos dizer, fantasioso. Essa questão do menino aparecer do nada, depois de morto. Essa questão do perdão, gente. Eu sei que existe o perdão. Existe essa questão da redenção do Venâncio ali, aquela coisa toda. Mas, gente, não dá, tá? É isso, minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não tá inscrito no canal, se inscreve. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Tudo é Rio. Eu gostei. Só não por causa desses pontos, tá? Eu não vou dizer aqui quantas estrelas vale o livro, porque eu tenho dificuldade de colocar esse score, né? Mas leiam, é um bom livro. Inclusive eu quero ler o outro livro dela, que é um lançamento, né? Acho que é Vésperas, acho que é isso. Enfim, um bom livro, muito bom, muito bem escrito em algumas partes, mas essas outras aí eu não curti tanto, tá? É isso. Cheiro. Tchau.